Olá, professores. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão acessando a esse vídeo, tá? Estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho nesta parte do número 2 da TPC. A primeira parte foi uma TPC feita em conjunto com a área de Ciências Humanas. Então, assim, quem ainda não assistiu, eu peço que assistam, eu convido vocês a assistirem. Então, a TPC parte 1, ela vem mostrar, na verdade, um trabalho em conjunto entre as áreas, tá bem interessante. E essa TPC aqui, parte 2, eu e a Alzira preparamos, tá? Com a intenção de conversar um pouquinho sobre o material Aprender Sempre. Esse material que vocês já têm um caderno físico em mãos, os alunos também já receberam, um material que vem sendo então conhecido e discutido, conversado nas ATPCs das escolas, com seus respectivos coordenadores desde outubro, e que também o Centro de Mídias está usando, né, para as aulas lá para os alunos. Então a gente vem não trazer novidade, mas a gente vai fazer uma síntese e, na verdade, apresentar algumas questões que julgamos importantes a respeito do material, porque tínhamos conversado até então só com os coordenadores das escolas. E essa é uma fala que se dirige a vocês, professores. Então, desde já, eu peço que vocês anotem as suas dúvidas, porque é uma TPC que precisa ser interativo por meio dos comentários, por meio das perguntas, e tudo aquilo que vocês tiverem dúvida em relação às formações que estão tendo, em relação ao uso do material, em relação à composição do caderno, vocês podem nos perguntar. Bom, nesse primeiro slide, então, vocês podem ver aí que colocamos como título da TPC, tá? O material Aprender Sempre, volume 3. Então, é esse material que vem com o intuito de trabalhar a recuperação e aprofundamento com todos os alunos do 6º ano à 3ª série do ensino médio. A capinha do livro, né, do caderno, é uma capinha azul. E vamos entender um pouquinho aqui que essa questão da recuperação e do aprofundamento não é uma recuperação de conteúdo. Então, o caderno ele vai tratar exclusivamente de habilidades. O nosso currículo já trabalha com habilidades, competências e habilidades. E o caderno, quando se fala em recuperação, é um trabalho feito para o desenvolvimento de habilidades e aprofundamento, porque ao mesmo tempo em que a gente tem a oportunidade de revisitar e desenvolver determinadas habilidades pouco trabalhadas ou pouco desenvolvidas para alguns alunos, ao mesmo tempo a gente consegue aprofundar com outros alunos, certo? Então não é exatamente aquela recuperação com a qual estávamos acostumados até um tempo atrás, em que se recuperava conteúdo e nota. Isto é muito importante saber para a gente conseguir entender o propósito do material. Trago aqui então nesse slide os objetivos, tá, do nosso encontro. E como já foi dito, então nós vamos entender a composição desse material, Aprender Sempre volume 3. Vamos apresentar, o que há de mais importante aqui é que vamos apresentar então uma síntese das formações realizadas pela EFAP e pela escola. Então, como vocês devem estar já estudando na escola, os seus coordenadores passam por uma formação a cada 15 dias, com um grupo de estudos às segundas-feiras, e aí na quarta-feira, então no momento da TPC da área, vocês professores de português agora ficam então num grupo separado para estudar então conteúdos e propostas, especificações do currículo, determinados termos, tá? Exclusivos dos professores de língua portuguesa. Então, a cada 15 dias existe essa proposta do estudo do material, também para entender bastante a implementação do currículo, tá? Eles estão bem articulados. E é por isso que é uma TPC separada dos outros professores da área, certo? Porque são discussões bem específicas que dizem respeito ao componente curricular língua portuguesa.
E também a gente quer possibilitar, né? Acho que um dos principais objetivos aqui é esse terceiro que está posto aí, que a gente quer possibilitar um canal de comunicação via perguntas e comentários para vocês pontuarem dúvidas e reflexões que ainda se fazem necessárias. Anotem, esclareçam. Se não escreverem por aqui, se quiserem ainda entrar em contato com a gente, ou mandar pergunta pelo seu coordenador, ou escrever, procurar por nós no núcleo pedagógico. Por que eu insisto nisso? Porque é um material de estudo, é um material que articula bastante teoria e prática. É um material que, além de discutir algumas questões do desenvolvimento de habilidades, para a recuperação de alguns alunos e para o aprofundamento de outros, ele, na verdade, articula com a implementação do currículo paulista e muitos termos, às vezes com os quais nós não estávamos acostumados nas nossas aulas, aparecem. Então, é um estudo contínuo, que acredito eu vá continuar em 2001, certo? Mas é muito importante que vocês coloquem aqui nos comentários, porque isso também nos ajuda a repensar o nosso próprio trabalho, a vocês repensarem a prática de vocês em sala de aula, nós repensarmos os nossos trabalhos aqui enquanto formadores e formarmos uma equipe para avançarmos cada vez mais. Então, acho que o objetivo principal de voltar a falar desse material Aprender Sempre nessa ATPC é esse contato direto com você, professor, com você, professora de língua portuguesa. Bom, no que diz respeito à composição dos cadernos, vocês têm aí o caderno em mãos, então muitos de vocês já observaram, vocês já sabem disso, mas vale a pena reforçar aqui que todos eles são compostos por 3 sequências de atividades, tá? Do 6º à 3ª série do ensino médio, a composição dos cadernos é a mesma e cada sequência de atividade é composta por 8 aulas de 45 minutos. Em cada sequência também, nós temos ali uma habilidade essencial que é apresentada, que na verdade é o foco do trabalho com aquela sequência, e habilidades de suporte. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco da diferença entre uma e outra e como nós podemos enxergar para essas habilidades no decorrer da sequência, ao longo dessas 8 aulas que formam a sequência, tá? Que constituem, na verdade, a sequência. Em cada uma das sequências também há atividades que perpassam tanto as práticas de leitura, como práticas de análise linguística, como práticas de produção de texto. Então, se vocês estão acompanhando as transmissões, né, de etapa, ano e série, que são as propostas de ATPC da IFAP, se vocês estão discutindo, na verdade, depois, logo na sequência, com o seu coordenador na escola, o caderno e as atividades propostas aí pelo caderno, estudando as sequências, vocês perceberam que a cada formação, a cada semana, né, de formação, eles elencaram uma dessas práticas para serem discutidas. Então, começou-se com a prática de leitura, mais para frente a Alzira vai detalhar isso um pouco mais. Passou-se depois para um estudo e uma formação da prática de análise linguística. E nós estamos nesse momento na 3ª e última etapa de formação, tá? Faltando aí mais uma das aulas, ou mais um momento, mais um encontro, tá? Onde se fala de produção de texto. Mas essa divisão, ela nada mais é do que didática para as formações. Didática no sentido de que para nós, professores, formadores, coordenadores, tá? Temos ali elencado uma determinada prática para discussão no grupo. Mas essas 3 práticas se articulam e elas aparecem o tempo todo no trabalho da sequência de atividades, tá? No trabalho da sequência de ensino proposta pelos cadernos.
Então, não pensem, pelo amor de Deus, né, que a sequência 1 trabalha só com leitura, práticas de leitura, que na sequência 2 foram práticas de análise linguística e na sequência 3 práticas de produção de texto. Essa divisão, reforço aqui porque isso é muito importante perceber, essa divisão ela é para estudo nos momentos de encontro, tá? Nos momentos de formação. Se vocês analisarem as atividades da sequência, elas estão ali presentes o tempo todo. Bom, na sequência aqui, então a gente tem a habilidade essencial e habilidades de suporte. Então, vamos entender como é que isso está no caderno. Esses nomes, na verdade, foram dados, né, pela equipe de formação com a seguinte ideia, vamos dizer assim, com o foco de trazer para a sequência uma determinada habilidade que eles chamam de essencial, é a habilidade foco para o desenvolvimento da sequência, tá? E que está estritamente ali relacionada com o objeto de conhecimento apontado nesta mesma sequência. Mas ela não é única. A gente sabe que, na verdade, o trabalho com as habilidades, isso já foi falado várias vezes, ele não se faz de modo fragmentado. Então, eu não trabalho uma única habilidade e eu deixo outras, né? Como se elas não existissem. Então, existe uma articulação entre todas elas. Didaticamente falando, nós temos um olhar um pouco mais apurado, nós temos um determinado foco numa determinada habilidade, mas ela vai puxar junto dela várias outras para que esse trabalho se realize na prática, em sala de aula. Então, daí aparecem outras. Essas outras receberam o nome de habilidades de suporte neste material, neste caderno, tá? Aprender Sempre, volume 3. Então, aqui eu coloquei para vocês que essas habilidades são aquelas presentes no desenvolvimento das aulas ao longo da sequência, tá? E que auxiliam, então, essa que é considerada essencial. Então, por exemplo, se eu tenho uma habilidade essencial relacionada à prática de análise linguística, eu vou ter ali não só trabalhos com análise linguística, mas eu preciso ter todo um trabalho também de leitura, todo um trabalho, né, de inferências, de percepção de efeitos de sentidos e de escrita, né, onde o aluno sempre é convidado a produzir um texto depois, para perceber o uso efetivo da língua quando se pensa na análise linguística. Então, nós temos ali outras habilidades que se fazem necessárias, que são importantes e que norteiam o desenvolvimento dessas atividades ao longo da sequência, como já foi dito aqui. Então, por isso a diferença entre o nome essencial e habilidade de suporte, tá? Uma outra coisa que se faz importante mencionar é que a habilidade essencial de cada sequência apresentada no material, ela é, na verdade, correspondente. Vocês têm aí o código, são habilidades do currículo paulista, mas é a habilidade correspondente àquela da matriz do SARESP, que apresentou, então, vamos dizer assim, um baixo desempenho. Os dados são do SARESP, do último SARESP de 2019, e as habilidades da matriz do SARESP ali que requerem, né, uma maior atenção por parte do trabalho em sala de aula, elas foram então correlacionadas aí a estas habilidades do currículo paulista, então elas são bem articuladas e uma corresponde à outra, tá? O que nós temos é diferença no código, na numeração dela, e elas foram postas e então selecionadas para compor essas 3 sequências do material Aprender Sempre. Isto é importantíssimo, acho que está escrito no material, tem a explicação lá, mas a gente reforça aqui essa ideia. Por fim, antes de entrar, né, na síntese da formação propriamente dita, né, que a Alzira vai conduzir com vocês,
eu quero esclarecer aqui uma diferença entre aquilo que costumamos chamar de sequência didática, que muitas vezes não é, tá? E entender um pouquinho então essa contraposição entre sequência didática e sequências de atividades ou de ensino, sequência de ensino, tá? É muito comum essa diferença ou essa confusão, porque principalmente nós de língua portuguesa fomos durante um bom tempo nos acostumando com essa nomenclatura ou com esse nome, sequência didática, por causa dos estudos com os gêneros textuais que vieram, né, e estão aí, vamos dizer assim, acompanhando o nosso currículo desde há um bom tempo já. E principalmente foi um termo cunhado, vamos dizer assim, né, posto pela equipe de Genebra, a equipe do Dawes e do Chenelui, quando eles, na verdade, criaram um material e criaram lá na Suíça um livro didático para o ensino, a prática do ensino com os gêneros textuais, né? Ou textuais discursivos, hoje a gente já fala. Então, essa diferença entre gêneros textuais e gêneros discursivos, a gente não faz aqui no nosso material. Ela é muito, vamos dizer assim, sutil a diferença e tem a ver com o teórico com o qual a gente acompanha. Mas o discurso ele está muito presente, tá? Então vamos voltar a entender aqui. A sequência didática ela nada mais é do que um procedimento para o trabalho com um determinado gênero textual. Então esse gênero textual ele passa a ser o meu objeto de ensino. Ele é o objeto de conhecimento que está ali e vai ser ensinado e aprendido. Então eu tenho uma sequência a ser seguida, eu tenho alguns módulos. Para quem acompanha bastante, ou já fez, ou já acompanhou, ou conhece, por exemplo, o material, os cadernos de sequência didática, os cadernos dos gêneros textuais propostos pela Olimpíada de Língua Portuguesa, consegue entender direitinho o que se chama de sequência didática lá. Então, eu tenho como propósito trabalhar um único gênero, tá? Textual, e aí eu tenho começo, meio e fim para o trabalho com este gênero. Então, normalmente eu parto de uma produção inicial, eu tenho determinados módulos que vão ali acontecer ao longo de algumas aulas, até chegar à produção final, sempre com foco no mesmo gênero textual. A sequência de atividades ou sequência de ensino, ela nada mais é do que um passo a passo para um trabalho com qualquer outro objeto de conhecimento, com qualquer outro, em qualquer outra área, para qualquer outro componente curricular. Ela está muito mais ligada à organização, como nós professores, a organização que nós professores temos, tá? Em relação ao tempo, em relação ao espaço da aula, em relação ao nosso planejamento. Ela tem muito a ver com a maneira como nós dividimos, planejamos as nossas aulas e aquilo que nós, na verdade, elencamos aula a aula com o que trabalhar. É claro que essas aulas estarem articuladas, elas precisam, na verdade, estarem coerentes com aquilo que se propõe trabalhar, tá? Mas ela não é uma sequência didática, vamos dizer assim, para o estudo do gênero, para um único objeto de conhecimento. Então, ela tem a ver com a organização do trabalho, do tempo e do espaço, tá? E com isso, planejamento, né? Para o desenvolvimento das aulas. Então, achei pertinente trazer aqui para vocês essa diferença, porque a gente acaba usando um termo pelo outro, tá? E no nosso material, vocês podem perceber bem que está escrito sequência de atividades. Assim como o material do São Paulo Faz Escola, os cadernos, né, do primeiro, segundo e terceiro bimestre, eles também não vêm com o nome de sequência didática, certo? Achei interessante chamar a atenção a respeito disso.
Bom, eu paro por aqui. A Alzira vai prosseguir com vocês, fazendo então ali uma síntese do que foi o trabalho com a prática de leitura, dentro da prática de leitura, dentro da prática de análise linguística e dentro da prática de produção de texto. Então, eu faço mais uma vez um convite para vocês acessarem ao material que está disponível lá nos percursos formativos da AVEFAP. Quem ainda nunca viu, quem ainda nunca acessou, por favor, olhem, porque tem um material riquíssimo lá, tem slides para estudos, certo? E conheçam a fundo essa sequência de atividades, esse material, porque vale a pena. A partir daí, então, teremos as nossas discussões de formação. Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Alzira, PCNP de Língua Portuguesa, e vou dar continuidade à ATPC de hoje. A Andrea iniciou a ATPC trazendo o material Aprender Sempre, volume 3, um material que foi elaborado especificamente para o trabalho com o Programa de Recuperação e Aprofundamento. Eu vou estar conversando com vocês sobre as sequências de atividade 1, 2 e 3. Eu vou fazer um resumo do que aconteceu até o presente momento. Vamos lá? Na primeira e na segunda formação, com exemplo na sequência de atividade 1, o foco foi o trabalho com a prática de leitura e tendo por objetivo o desenvolvimento de capacidades leitoras, que as sequências de atividades apresentam em todos os anos e séries. E para subsidiar o trabalho com o desenvolvimento das capacidades leitoras, o material teórico referenciado foi o texto da Roxane Rojo, Letramento e Capacidade de Leitura para Cidadania. A Roxane apresenta as capacidades de leitura. As primeiras capacidades que ela traz são as capacidades de decodificação, que são aquelas capacidades básicas que geralmente são ensinadas e aprendidas durante o processo de alfabetização, lá nas séries iniciais do ensino fundamental, e que não se dão por si só, né? Elas precisam do apoio das outras capacidades. Eu nem coloquei nos slides as capacidades de codificação, até porque elas não foram abordadas na formação. Eu estou mesmo só recapitulando. As segundas capacidades são as de compreensão, que foram abordadas na formação e, consequentemente, estudadas nos desdobramentos nas ATPCs nas escolas. Eu não vou comentá-las, até porque já realizamos uma ATPC sobre elas. As capacidades de compreensão dizem respeito às estratégias que o leitor recorre ao abordar um texto, né? Então, o leitor recorre à estratégia de ativação do seu conhecimento de mundo, ele antecipa os conteúdos e as propriedades do texto, ele a todo momento vai checando as suas hipóteses, ele localiza ou copia as informações que são relevantes, né? Ele compara essas informações, ele faz a generalização, né? A síntese ali do texto, vai produzindo inferências locais e inferências globais. Então, são essas as capacidades de compreensão que a Roxane traz no seu texto e que foram trabalhadas na sequência de atividade. A Roxane nos traz no seu texto as terceiras capacidades, que são de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, que são aquelas capacidades que se referem a um nível mais elaborado de leitura. É aquele momento em que o leitor dialoga com o texto, o momento que o leitor faz a sua apreciação sobre o texto e emite uma réplica. Também não vou comentar uma por uma, pelos motivos que eu já expliquei, né? Nós já realizamos uma TPC falando sobre uma a uma, tá bom? Então, as capacidades de apreciação e réplica são a recuperação do contexto de produção do texto, definição de finalidades e metas,
da minha leitura, as relações de intertextualidade entre os textos no nível temático, as relações de interdiscursividade entre os textos no discurso, no nível do discurso, as várias linguagens, imagens, sons, imagens em movimento, etc., e a elaboração de apreciações estéticas ou afetivas sobre o texto e, consequentemente, a elaboração de apreciações relativas e valores éticos e ou políticos. No segundo encontro, ainda na sequência de atividade 1, o foco continua sendo a leitura e o texto que embasa as discussões é o texto da Katia Bracklin, Modalidades Organizativas e Modalidades Didáticas no Ensino da Linguagem Verbal. O texto vai tratar das modalidades didáticas de ensino de leitura. O texto aborda os tipos de atividades que podemos preparar visando as diferentes aprendizagens sobre a leitura. As modalidades didáticas são os tipos de atividades que nós, professores, professoras, realizamos em sala de aula com os nossos estudantes. E elas podem ser atividades de leitura, de produção de textos, tanto os orais quanto os escritos, e de análise linguística. O nosso foco aqui são as modalidades didáticas de leitura. A escolha de qual modalidade didática eu vou desenvolver com os estudantes vai depender da minha intencionalidade pedagógica. O que eu pretendo que o estudante aprenda? O que eu pretendo, o que eu desejo desenvolver no meu estudante? Aqui nós temos as modalidades que a Kátia nos traz, né? A leitura colaborativa, a leitura pontual, a programada, em voz alta feita pelo professor e a roda de leitura. Tem as outras que eu vou estar comentando no outro slide. Todas essas atividades aqui estão bem detalhadas no texto da Katia Bracklin, tá? Então, a leitura colaborativa, o que ela favorece, né? Ela favorece o desenvolvimento de capacidades de leitura. O professor, no ato da leitura, tanto antes, durante e depois da leitura, ele vai fazendo determinadas perguntinhas que vão contribuir para o desenvolvimento de capacidades de leitura nos estudantes, né? Capacidades essas já apresentadas ali pela Roxane Roxo e que devem ser ensinadas, tá? Então, a leitura colaborativa, esse tipo de modalidade, esse tipo de atividade, ele contribui para o desenvolvimento das capacidades de leitura. Dando continuidade ao texto da Katia Bracklin, nós temos outras atividades que ela nos apresenta em seu texto. Atividades sequenciadas de leitura e estudo de determinado tema. Qual é a minha intencionalidade ao trabalhar com esse tipo de atividade, né? É possibilitar ao meu estudante o estudo de determinado tema por meio de uma sequência de atividades que vai apresentar a leitura de textos com grau crescente de ampliação ou aprofundamento de informações. Então, se a minha intencionalidade é apresentar leituras que vão aumentando o grau de dificuldade e o aprofundamento das informações, eu vou utilizar uma sequência de atividades relativas a atividades sequenciadas de leitura e estudo de determinado tema. E assim eu desenvolvo no estudante e ele vai percebendo o grau de dificuldade de um texto para o outro. Na terceira e quarta formação, com exemplo na sequência de atividade 2, o foco do trabalho foi a análise linguística, tendo como exemplo a sequência de atividade 2. Vamos fazer algumas reflexões sobre a análise linguística e o trabalho com a gramática. Eu sempre costumo trazer algum trecho de algum documento oficial. Hoje eu trouxe aqui para as nossas discussões o que o Currículo Paulista apresenta sobre análise linguística, né? As práticas de análise linguística trazem algumas especificidades, como distinguir traços distintivos e significativos dos textos, né? Ou seja, a análise linguística tem como objeto de estudo o texto
e não a frase, aquela frase isolada, descontextualizada, mas a língua viva, a língua em uso pelos falantes. A análise linguística se constitui na reflexão sobre a língua, sobre os recursos que a língua nos oferece enquanto falantes. E não só nos aspectos gramaticais, mas também os aspectos discursivos, estilísticos, pragmáticos, fonológicos, etc. O objetivo é que o estudante, ao ler o texto, seja levado a refletir sobre os recursos que a língua apresenta. Eu quero deixar claro que a análise linguística não é oposição ao ensino da gramática, elas são complementares. E, embora mais específicos para a língua portuguesa, ampliam-se para os demais componentes quando se trabalha o funcionamento do idioma. Embora os estudos, as reflexões sobre a língua sejam específicos do componente de língua portuguesa, esses conhecimentos ampliam-se para os demais componentes curriculares, ou seja, quanto mais o estudante conhece os recursos da língua, mais ele vai saber utilizá-los nos demais componentes curriculares. Então, é isto que o nosso currículo de língua, nosso currículo paulista, comenta sobre a análise linguística. Olá, professor! Olá, professora! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sistema Interativo de Ensino. Convido você para conversar um pouco sobre as diferenças entre a prática de análise linguística e o ensino de gramática. Vamos lá? O trabalho a ser desenvolvido no ensino de língua portuguesa não se limita apenas ao ensino de regras, conceitos e terminologias por meio de atividades metalinguísticas. Essas atividades são apenas uma parcela dos conhecimentos, como um meio para o trabalho de compreensão do funcionamento da língua. O objetivo principal do estudo de língua é levar o aprendiz a conhecer e a usar com eficiência comunicativa, beleza e criatividade todos os recursos que a língua lhe oferece de forma reflexiva. Partindo dos conhecimentos linguísticos que o aluno já tem, essas são as atividades epilinguísticas. Desse modo, a análise linguística difere-se do ensino tradicional de gramática por envolver diversos aspectos, conforme mostra o quadro elaborado por Mendonça. O ensino de gramática parte de uma metodologia transmissiva de regras e conceitos. Já a prática de análise linguística tem uma metodologia reflexiva e encaminha a construção de conceitos. O ensino de gramática dá ênfase aos conteúdos gramaticais. Já a prática de análise linguística dá ênfase aos usos da língua. O ensino de gramática é um meio para a compreensão do funcionamento da linguagem e não um fim em si mesmo. O estudo de gramática é trabalhado de forma estanque, sem relação com a leitura e a produção. Já na prática de análise linguística, os elementos gramaticais são um instrumento para aperfeiçoar a leitura e a produção de texto. O ensino de gramática estuda palavras, frases e períodos. Já na prática de análise linguística, o texto é o foco, as escolhas do autor e os efeitos de sentido das palavras. Importante destacar que ao longo do ensino fundamental, essa prática de análise linguística será aprofundada para o desenvolvimento produtivo da oralidade, leitura e escrita. Por isso, anote aí, professor. Em primeiro lugar, é importante destacar que todo o trabalho de análise linguística está centrado no texto. Em segundo lugar, considere o contexto de produção dos textos. Quem escreveu, para quem, qual finalidade. Você, assim, vai conseguir encontrar com seus alunos os efeitos de sentido das palavras. Em terceiro lugar, explore os recursos linguísticos em todos os níveis: fonético, fonológico, lexical, morfológico, sintático e semântico, a partir de atividades reflexivas. Eu trouxe um pequeno trecho do vídeo
para complementar as nossas reflexões sobre análise linguística, eu trabalho com a gramática. Na quarta formação, com exemplo na sequência de atividade 2, o trabalho foi com a variação linguística e as discussões ocorreram ali, norma padrão e norma culta. Vamos dar continuidade a essas reflexões. O que é variação linguística, professor, professora? O que é norma padrão? O que é norma culta? Provavelmente, todos esses questionamentos vocês já levantaram na ATPC, nas escolas onde vocês estão. Vamos retomar um pouquinho tais conceitos? O que é variação linguística? É um fenômeno natural e que vai ocorrer por conta da diversificação dos elementos da língua, né? O vocabulário, a pronúncia, a morfologia, a sintaxe. Ela existe porque as línguas são dinâmicas e sensíveis a determinados fatores. Os fatores regionais, de sexo, de idade, de classe social do falante e de formalidade do contexto de comunicação. Então, a variação linguística é algo que é natural, ela ocorre por conta dessa diversificação dos vários elementos que a língua possibilita, e a variação existe por conta das línguas serem dinâmicas. Elas não são estanques, paradas. E as línguas são sensíveis a determinados fatores. É importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes. Outra pergunta que eu fiz: o que é a norma padrão? A norma padrão, ela não é um modo de falar. Então, nós, falantes, não falamos norma padrão. Como o próprio termo implica, o padrão, trata-se de um modelo de língua, um ideal ao ser alcançado. É um construto social que não corresponde de fato a nenhuma das muitas variedades existentes em território brasileiro. Então, ninguém fala norma padrão. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, é um padrão, é um modelo de língua a ser alcançado, é um ideal, é construído no social e que não corresponde a nenhuma das nossas variedades. O que é a norma culta? A norma culta, por sua vez, ela abriga um conjunto de variedades, né? É a expressão da atividade linguageira da cidadã e do cidadão, principalmente de vivência urbana e elevado grau de letramento. Quanto mais o indivíduo passa na escola, mais é elevado o seu grau de letramento. Então, a norma culta não é algo a ser alcançado, um ideal, como a norma padrão, mas é algo que existe, é um conjunto de variedades que nós, falantes, utilizamos. E é a expressão da atividade da cidadã e do cidadão, que vive numa sociedade urbana e possui esse grau elevado de letramento. E ela é composta do que preferimos chamar de variedades urbanas de prestígio, que comportam diferenças entre si. Então, é algo que o falante utiliza, ele desenvolve, a partir do seu elevado grau de letramento, ele utiliza a norma culta. Na quinta formação, com exemplo na sequência de atividade 3, nós tivemos ainda apenas o primeiro encontro. E o foco, com o trabalho da atividade 3, é na produção de texto. E eu vou comentar um pouquinho sobre as operações para ensinar a produção textual. A primeira é a contextualização. Eu, professor, professora, sempre tenho que ter o cuidado de apresentar uma proposta de produção de texto clara, objetiva, e em que o contexto de produção fique muito claro para o estudante, com comandas que orientem o que eles devem produzir, para quem eles devem produzir, para que, onde vai circular
o que ele vai produzir. 2. A elaboração e tratamento do conteúdo temático. O contexto de produção definido, agora vamos pensar no que pretendo dizer no meu texto, o que eu quero passar, o que eu pretendo dizer e de que forma eu vou dizer. 3. A planificação. É um primeiro esboço do texto. Vou pensar na organização das informações, das ideias, dos argumentos. Como eu vou organizá-los? A textualização é a elaboração propriamente dita do texto. A escrita, ela que foi planejada. Eu já passei por outras etapas até chegar aqui. Então, já foi tudo planejado. E utilizando todos os recursos da língua para que eu escreva um texto claro, um texto objetivo, de fácil entendimento, que eu me faça entender para o leitor. E chego na revisão e reescrita, que é a retomada do produtor do texto, tá? Não é ainda aquela revisão, reescrita, a revisão do professor. É o próprio produtor, o próprio estudante, vai fazer a revisão do seu texto. É aquela leitura final. E depois, uma reescrita, se achar necessário. Aqui nós deixamos umas indicações de leitura e estudo para vocês, professores. Acredito que o texto da Roxane Rojo, vocês já viram, já conhecem, já trabalham com seus estudantes. Mas fica aí a indicação. O texto da Kátia Bracklin, né, que talvez para alguns seja novidade, até porque é um texto mais utilizado nos anos iniciais, mas que vem auxiliar muito no trabalho quando fala das modalidades didáticas de ensino. E 2 sugestões, do Antunes e do Bagno. O Antunes vai falar por um ensino de línguas sem pedras no caminho, e o Bagno vai falar sobre a linguística e o preconceito social, tá bom? Então, são algumas dicas aí para vocês. Bem, eu fico por aqui, espero ter feito aí um bom resumo do que está acontecendo, né, do que já aconteceu até o momento, a respeito do material Aprender Sempre. E, professor, se vocês quiserem nos dizer o que vocês estão analisando, o que vocês estão interpretando, qual a opinião de vocês em relação ao material Aprender Sempre, volume 3, né, esse material que foi elaborado aí para a recuperação e aprofundamento dos estudantes, nos enviem seus comentários. Muito obrigada!